eu quero deixar bem claro que a doença mental é uma realidade. Nós não estamos falando aqui que não existe. Nós podemos adoecer do fígado, da cabeça, do rim, do pulmão e adoecemos também da nossa mente, do nosso cérebro, das emoções. Hoje em dia a vida exige muito, é tudo muito acelerado, tudo muito rápido e às vezes não damos conta. E sim, podemos adoecer. O que eu estou questionando e que estou levando a que a gente possa pensar no dia de hoje é exatamente isso. O quanto dessa instabilidade minha é tolerável ou o quanto já está chegando num limite em que eu perdi o controle e que isso é uma doença. E que daí sim, eu preciso de uma ajuda. E essa ajuda necessariamente precisa ser um medicamento? Essa ajuda pode ser a conversa com um amigo ou um grupo de apoio, ou eu buscar algo diferente para fazer na minha vida? Eu tenho muito cuidado, alguns clientes chegam extremamente anestesiados no consultório, não conseguem falar de tanta medicação que eles têm, ou seja, eles não conseguem fazer nenhum processo de reflexão, porque eles estão profundamente anestesiados. Hoje nós queremos fugir da dor, e nenhum processo de cura é realizado se não passamos pela dor. Uma cirurgia, você anestesia a pessoa, faz o que tem que fazer, mas o processo depois implica em passar pela dor. Toda cura passa pela dor. É necessário a dor. Mas as pessoas hoje não querem pagar o preço de crescer, de amadurecer. E crescer e amadurecer dói. Vamos para o próximo slide, por favor. Normal e patológico, portanto, é uma questão de nós entendermos o equilíbrio das coisas. Será que eu estou simplesmente exagerando na minha interpretação? Será que isso é apenas situacional e com ajuda de um amigo, de um colega, de um grupo, eu procurar organizar as minhas ideias eu não resolvo? Ou não, isso é um pouco mais grave, isso está controlando a minha vida, está impedindo eu de crescer e de ir adiante? Então, fazer essa equação antes de determinar o que é normal e o que é patológico. Seguimos. Um estudo de Silva e de Brandalize, em 2008, eles fizeram um estudo nos CAPS e eles avaliaram os familiares, os profissionais de saúde e para perceber qual a imagem que eles tinham do portador de um diagnóstico psiquiátrico. E foi surpreendente. Vejamos a seguir. Então, a primeira coisa, o doente mental, ele é perigoso. Né? Então, ele é portador de um transtorno mental, deveria ficar trancafiado, pois oferece um perigo para a sociedade. Essa é uma mentalidade antiga. Será que é tão antiga? Né? Hoje nós vemos algumas pessoas querendo excluir da frente dos olhos alguém que não é muito legal. Ou seja, se ele não é legal, se ele não é do jeito que eu quero, eu determino ele como perigoso. Então ele tem que ser lançado para longe dos meus olhos. Né? Muito longe. Então vamos trancafiar. Ele é perigoso, ele faz mal para alguém. E o que a gente sabe que isso é um mito. Na maioria das vezes, o portador de algum transtorno mental, é mais fácil ele fazer mal a si mesmo do que o outro. São raros casos em que ele possa fazer mal para o outro. A segunda conclusão que eles chegaram é redução à doença. A pessoa é rotulada como doente mental, e esse passa a ser o seu principal atributo. Trata-se de reduzir o indivíduo ao seu diagnóstico. Ou seja, lá o louquinho. Mas ele tem hiperatividade. Ele é esquizofrênico mesmo. Ou seja, não espera nada demais dessa pessoa, porque ela é só isso. Ou seja, eu pego um diagnóstico e classifico essa pessoa como doente e não posso, não dou espaço para que ela seja mais do que isso. E esse espaço é segundo a minha avaliação, segundo o meu julgamento. E veja só, são os profissionais de saúde do CAPS, a família e os próprios portadores da doença que trouxeram esses resultados.
E isso é muito triste. Vamos para o item número 3. No item número 3 da pesquisa, eles apontam a diferença e o preconceito, ou seja, esses indivíduos são extremamente diferentes, eles não são normais, então eles são tratados com preconceito. Então, por causa das ideias preconcebidas, o indivíduo é olhado pelo viés da diferença. Neste caso, ele é excluído da categoria de pessoa normal. Ser doente mental coloca-o como alvo de preconceito e discriminação. Então, o tempo todo, ele vai ser rotulado e marcado e discriminado enquanto alguém que não pode, incapaz, enquanto doente. O item 4. No item 4, apresenta a questão do descrédito. Os portadores de um diagnóstico psiquiátrico são vistos como incapazes, inclusive de saber o que é melhor para si. O que eles falam não deve ser levado em consideração, pois não possui entendimento do que é certo e do que é errado. Devem ser tutelados e as intervenções podem ser feitas contra a sua vontade. Consequentemente, ele fica impedido de lutar contra a própria exclusão, pois suas ações estão circunscritas e definidas pela doença. Isso aqui talvez seja o ponto mais severo. Eu não acredito que ele pode ser diferente, eu não acredito que ele pode reagir, eu não acredito que ele pode tomar uma boa decisão, eu não acredito que ele pode organizar a sua vida, eu não acredito que ele pode ser humanizado. E se eu trato uma pessoa desta forma, o que eu tenho? Um doente. A única forma de humanizar as pessoas é tratando enquanto ser humano. É nessa relação dialética, nesta troca humanitária, é que eu torno o outro humano e me humanizo. Mas enquanto eu trato o outro simplesmente como um doente, como algo, um diagnóstico, um número de um CID-10 ou de um DSM na minha frente, no qual o psiquiatra está lá só olhando para baixo, então, me fale sobre você. Pois então, olha, então, seu diagnóstico é esse. Tome 5 quilos desse remédio. A pessoa sai com aquele papelzinho, o seu atestado de óbito, e vai viver. Agora eu tenho um diploma. Eu tenho um diploma de incapaz. O desafio para a nossa era é tornar essas pessoas que têm seus transtornos, as suas dificuldades, capazes, ou tentar tirar delas o melhor delas. O que acontece é que muitas intervenções simplesmente reforçam o que é pior nelas, o que é mais destrutivo, o que é doente, o que é patológico. Tiramos a humanidade do outro. Isso não se dá só na questão da saúde mental. Isso se dá nos relacionamentos interpessoais, no trabalho, na escola, na vida, em casa. Né? Ok, seguimos adiante. E o último, a aceitação da identidade de louco. Então, o portador de um transtorno mental, em consequência da discriminação e da pressão do rótulo, a pessoa acaba aceitando a condição como louca, como anormal, como doente. Então, eu sou assim mesmo. Então, aí nós fechamos o ciclo. Não há nada mais a se fazer. A gente só pergunta, você tomou o seu remédio? Ok, agora se comporte como louquinho. Isso está bom. Será que é só isso? Quando eu vou a um médico e estou com um problema no fígado, o médico não me trata como um fígado doente apenas. Ele me trata como um homem que está com um problema no fígado. Por que eu tenho que tratar alguém que tem um transtorno mental como um doente mental apenas, como um cérebro doente? Precisamos nos humanizar, precisamos humanizar a psicologia, precisamos humanizar a psiquiatria, precisamos humanizar a educação. Estamos num tempo onde não é mais permitido nós reduzirmos as pessoas em pedaços. A linguagem cartesiana, a linguagem reducionista não serve mais para esta época. Ou estamos regredindo. Ok? Vamos para o próximo.